Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilene. Para quem não me conhece, eu sou aqui da i7 Solution. Tenho mais de 13 anos de experiência com tecnologia para a cadeia de abastecimento. E a i7 Solution é uma empresa de tecnologia voltada para esse segmento. Então, hoje eu vou estar como mediadora aqui desse bate-papo, com grandes profissionais da área logística. Então, a gente separou algumas dicas, né? São 10 dicas essenciais para se ter um inventário de sucesso. Eu quero agradecer a todos os amigos, a todos os clientes e a todos vocês que estão nos assistindo aqui hoje. E agradecer pela confiança, por estar mais um dia aqui com a gente, ok? Quero agradecer também o Anderson Alves. O Anderson Alves é um profissional na área de consultoria logística, um profissional com mais de 13 anos de experiência nessa área. Ele tem um canal no YouTube e compartilha semanalmente aí vídeos e conteúdos para que os profissionais, gestores, gerentes de TI possam ter orientações de como tomar as melhores decisões aí para essa área. Quero agradecer também o Palmério Guzmão, que ele é o fundador do programa Cenários Logístico, ele que é professor, palestrante, articulista na área logística. O Rafael Pigosi, que também está aqui com a gente, né, do mundo logístico. Ele é especialista em gestão estratégica para logística, também professor com mais de 10 anos de experiência em logística empresarial. O Wesley Naito, ele é fundador da LogCM, criador de conteúdos com experiência internacional aí, também com mais de 10 anos de experiência de mercado. O nosso muito obrigado a vocês que estão nos assistindo também, ok? Quero pedir para que os convidados possam dar um alô para vocês aí, para quem não conhece eles, para estar se familiarizando também, tá bom? É com vocês. Olá, pessoal, boa noite. É um imenso prazer estarmos aqui, mais uma transmissão ao vivo. Eu me sinto muito realizado por estar aqui com várias pessoas aqui que são atuantes na área de logística, então torna-se a responsabilidade muito maior cada vez que a gente faz uma transmissão dessa aqui, porque mais e mais pessoas de alta relevância aqui, que tem um poder de comunicação muito grande, e só tenho a agradecer. Eu espero que a gente faça uma excelente transmissão aqui. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael, como a Yugi falou, eu sou do mundo da logística, então eu venho atuando na logística aí há uns 10 anos. Queria dar boa noite, sejam bem-vindos, agradecer o convite e que eu acho que esse é o primeiro passo de coisas muito maiores que a gente pode entregar, né? Porque a gente está numa área que não é muito, vamos dizer assim, conhecida, né? Agora que a gente está ganhando terreno, eu acho que eventos dessa forma a gente tem muito a agregar para a área, e eu acho que esse é o primeiro passo aí, trazer pessoal que está, como o Anderson disse, que está atuando, que tem trazido bastante conhecimento, que a gente possa influenciar de forma positiva aí e trazer conhecimento para a área. Ok, Wesley? Boa noite, pessoal. Falha técnica, esqueci de ligar o Faz parte. Muito obrigado a todos pelo convite, obrigado pela participação, tem bastante gente aqui na sala. Sou Wesley Naito, de Maringá, Paraná, tenho mais de 13 anos de experiência em gestão logística, também um pouquinho na área comercial. É uma honra estar com vocês, principalmente falando de um tema que eu adoro, que é principalmente a parte de intralogística, no caso aqui inventário. Amo de paixão mesmo essa parte. Não se sintam envergonhados de fazer pergunta para a gente, tá? A gente está aqui para responder mesmo e ajudar principalmente quem está no começo de carreira, profissionais que estão já em fase de transição. Enfim, muito obrigado, sejam todos bem-vindos e contem conosco sempre. Ô, pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Palmério, aí do Cenários Logísticos. Queria dar uma boa noite a todos e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um grande momento para as nossas carreiras, né? E um grande momento também para engrandecer aí a nossa área de logística. Vamos lá, é isso aí. Vamos sim. Então,
Ô, Glenn, eu vou liberar aqui só uma pesquisa aqui pro pessoal. Aí Aquela enquete, né? tem uma enquete aí, o pessoal só ir clicando aí já. Se vocês puderem respondendo, o Anderson liberou a enquete, até para poder a gente entender um pouquinho do cenário, para ver quantas vezes vocês fazem inventário na empresa de vocês. Então, se puderem responder lá, a enquete já está liberada. E enquanto vocês respondem aí, eu quero, antes da gente começar a passar essas dicas que nós separamos, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Fazendo pergunta. O intuito aqui é essa interação, é vocês nos perguntarem, a gente responder aqui as perguntas e que vocês saiam com o máximo de conhecimento que essa turma aqui, que tem bastante experiência aí, pode passar para vocês, dentro da operação, quem é acadêmico. Então, façam perguntas, a gente vai estar respondendo aqui a cada tema e vocês fiquem à vontade. Ok? Ok a enquete, Anderson? Ok. Tá. Então, voltando a falar aqui sobre os temas que a gente separou, né? Nós separamos 10 dicas de ouro para que a gente possa estar levantando aqui quais são as práticas essenciais para se ter um inventário de sucesso. Então, nós vamos colocando aqui quais foram as principais que nós separamos e façam perguntas, fiquem à vontade. A primeira dica aqui que foi separada é a parte do planejamento, como planejar o inventário, quando que eu tenho que planejar. Então, vou deixar aí com essa rapaziada aí para estar respondendo essa primeira dica, como planejar o inventário para se ter sucesso aí, não parar a operação e ter o melhor resultado. Bem, quando se fala em planejamento, você está pensando em tempo e recurso. É quando você vai definir o início e o fim do inventário, você definir a quantidade de pessoas para contagem, definir a quantidade de pessoas para gestão, se vai usar coletor, se vai usar empilhadeiras, plataformas de elevação. Ou seja, todas as definições, elas são feitas justamente no planejamento. Se começar certo, a tendência é que acabe certo. Se começa errado, a tendência é que acabe errado. Então, principalmente, existem vários tipos de inventário, então você pode fazer um planejamento, sim, do inventário geral, do inventário rotativo, do inventário cíclico, mas em termos de inventário geral, tem um ponto de atenção, porque geralmente ele acontece em momentos estratégicos durante o ano, geralmente é um feriado prolongado, para justamente não comprometer a equipe de vendas. Utiliza esse momento e, às vezes, ele vai pela madrugada. Então, se você perder essa data, às vezes você tem uma oportunidade só daqui a 6 meses. Outra vez, dependendo do ano, tem uma escassez de datas de feriados prolongados. Então, você perca até essa data para um outro ano. E daí, então, se você planejou errado também, consequentemente, você provavelmente vai avançar. Geralmente, o inventário acaba no domingo à noite ou de madrugada. Então, se você colocou a quantidade de recursos errada, planejou errada a taxa de produção com que o pessoal vai contar, então pode ser que você estenda para segunda-feira e normalmente o pessoal bloqueia a transmissão dos pedidos de venda e isso você avança a segunda, trava o processo de vendas e aí afeta o faturamento da empresa. Ou seja, é um processo que não traz necessariamente o faturamento da empresa, é uma parte de eficiência dentro do processo, mas se não tiver cuidado no planejamento, você extrapola o tempo e afeta aí tanto o custo do inventário, que não é um custo barato, você paga ali, no caso de inventário geral, você paga ali hora extra, adicional noturno, lanches, às vezes algumas tem um prêmio, e ainda pode afetar a transmissão dos pedidos de venda e, claro, o faturamento da segunda-feira. Aí o comercial fica doido. Mas aí existem maneiras aí de você tratar, fazendo o inventário cíclico ou rotativo para diminuir essa frequência de inventário geral. Mas, de fato, são estratégias que você pode avançar para que você tenha uma versatilidade em termos de contagem de estoque. Ok. Alguém mais complementar? Eu costumo dizer que se você achar um inventário que deu certo, você pode ver que ele foi bem planejado. E muita gente tem o costume de fazer... infelizmente, a gente pega essa prática ainda de... Por exemplo, hoje é quinta-feira, tá? Então, deu alguma coisa errada, a pessoa fala assim, ó, a gente precisa fazer inventário. Quando? Sábado.
Pô, a gente tem 2 dias para planejar tudo isso aí. É o que o Anderson falou. Se a gente pegar e fizer assim de sopetão, a gente não vai ter um planejamento legal, tá? A gente não vai ter o apoio das outras áreas, porque é um processo bastante assim complexo, que a gente até luta na logística, até um pouco, a Yuki falou do comercial, que é uma briga bastante grande que a gente tem, porque eles querem faturar, eles estão na razão deles, e a gente quer segurar para contar de forma correta. Então, se a gente não planejar e não tiver esse apoio, provavelmente vai ser, é o que o Anderson falou, custo. Tá? Uma atividade que não traz nada assim, é uma atualização do estoque que a gente tem, mas ele pode gerar custo muito alto, caso ele não seja planejado antecipadamente. É esse cuidado que a gente tem que tomar também. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Diego, antes da gente passar para outro tema, como fazer o inventário de produtos de alto giro durante a operação? Quando se fala em fazer inventário, é um pouco delicado esse processo, porque você está contando e 1, 2, 3, 4, 5, alguém vai e pega um produto. Como é que fica a sua contagem? Aí era para ter 50, mas não tem mais. E agora? O que eu lanço na listagem? Então, a recomendação é que se faça o inventário no momento em que a operação esteja, pelo menos por produto, né? Eu vou definir a contagem de um produto que não tem a movimentação daquele produto, ou pelo menos do endereço, se usar um software de WMS aí, pelo menos o endereço onde você vai contar não tem a movimentação. Ou pelo menos você encontre um horário que tenha baixa demanda e faça a contagem, porque você fazer contagem depois e com movimentação, eu já vi o pessoal fazendo inventário com movimentação, só que eles trabalham com um percentual de tolerância muito maior aí e divergência. Aí você vai falar para o seu diretor, ó, o seu furo de estoque está um pouco maior. Por que maior? Porque você contou com a operação andando. Então, tem a tolerância maior com as divergências, né? Esse é o impacto. Exatamente. Sem falar que nós temos um problema hoje, que ele está sendo amenizado, principalmente nas empresas de médio e grande porte, que é a planta e o layout adequado para a operação, né? Nem sempre nós temos empresas que elas estão instaladas em lugares que têm uma planta e um layout bacana. Às vezes o cara tem que passar de uma ala para outra. Às vezes o estoque dele no sistema, ele está pleno, mas a empresa tem 2 ou 3 galpões numa mesma avenida e o cara tem que cruzar a rua para fazer contagem, né? Então é meio complicado. Tudo começa com um bom planejamento, e se você vai planejar armazenagem, você já tem que começar com um bom planejamento de localização e, segundo, de planta e layout. Porque se a planta e o layout estiver bem definido, vai facilitar bastante o processo de fazer inventários. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui do Carlos, né? Se o inventário rotativo é muito importante nesses casos. O inventário rotativo ele é legal para tratar algumas não conformidades na operação. No caso, se você tem alguma ruptura de estoque, no caso que ocasiona um corte de produtos, se você está tendo um produto com um baixo índice de estoque, então é uma ponta de estoque, você tem quantidades fracionadas, ou às vezes alguns produtos que você entende que está fora de linha, que você não quer mais controlar e quer realmente saber o estoque real que está na empresa para você desovar essa mercadoria. Então, são bem situações pontuais, diferente do inventário cíclico, né, que você tem uma periodicidade para fazer esse inventário. Ok. Outra pergunta aqui. Desculpa, pode complementar aí. Vai, Rafa. Não, pode ir, Palmeiras. Fica à vontade. Em alguns casos também, que o produto ele pode ter um valor agregado alto, e nós não podemos desconsiderar que nas operações nós temos um problema que são os desvios de mercadorias, né? Não é para acontecer, mas é passível de acontecer, né? Principalmente em algumas configurações em que nós temos aí, às vezes, o pleno acesso dos motoristas que estão fazendo descarga ou fazendo carregamento, né? A gente não tem a premissa de julgar ninguém, mas nós temos que, justamente por uma questão de preservação e de segurança, nós mantermos essa regularidade na contagem dos itens, que são aqueles itens, vamos dizer assim, os mais desejados, né, entre aspas. Né? Algumas empresas do setor automobilístico,
tem uma sala chamada de preciosos. Geralmente é peça de pequeno porte com alto valor agregado, central eletrônica, por exemplo. Então o pessoal já entra com um macacão sem bolso, fechado até o pescoço, que é justamente para não correr esse risco e nem eles terem que fazer uma vistoria para, enfim, não gerar algum transtorno com o colaborador, né? Então, eu acho assim que é uma prática do setor automobilístico e de alguns outros bem, assim, bem planejado, né? Porque já tiveram, com certeza tiveram muito desvio dessas peças aí. E é importantíssimo mesmo você segregar, deixar até uma área isolada com esses itens mais caros, igual eu estou construindo uma empresa lá, tudo fica na sala do diretor, que é de maior valor agregado. Só que aí na hora de fazer o inventário, como depende dele, né, a gente conta aquele setor lá à parte do resto do estoque. Então tem a curiosidade dele lá, e aí também o resultado fica em segredo com ele, né? Aí é complicado. É de confiança, né? É bem isso. Tem mais duas perguntas aqui antes da gente passar para a próxima dica. Uma é da Valéria. Ela está questionando se não existe inventário com a empresa rodando. O que vocês têm a falar sobre essa pergunta dela aí? Eu particularmente acho... Deu já um overview sobre isso aí, mas... Eu acho que é o que mais tem é inventário para a empresa rodando. De verdade. É o que não deveria acontecer, mas é o que mais acontece. Aí, o problema que acontece muito não é o inventário, é lá na frente, porque você vai ter tudo documentado, você teve a operação, aí aquele cara lá em cima vem te questionar, fala, por que não deu certo o inventário? Eu dei pessoal, eu dei equipamento. Aí até você explicar que o modo correto de fazer seria parar. Cara, já passou e o inventário está errado, você vai ter que refazer, então, aquilo lá, ao invés de você consertar, talvez tenha ocasionado um erro maior do que estava. É verdade. Olha só, eu também... Como é que é o nome dela? O Gui. Como é que é o nome dela? Valéria, né? A Valéria. Valéria. Ô, Valéria, boa noite, tudo bem? Olha só, existe sim com regularidade essa parte do inventário, porque é o seguinte, você tem uma situação assim, o armazém, tudo que tem dentro do armazém é dinheiro, e geralmente não é da gente que cuida das operações ali da área de logística, né? Então você tem que fazer as passagens também de turnos, e passagens de turnos tem que ter uma contagem, aquilo tem que bater igual um caixa, né? Tem que ter uma contagem do que entrou, o que saiu e o que ficou. E isso aí é uma constante nas operações, né? Tem operações que tem 3 turnos. Então você tem que, eu estou assumindo o meu armazém aqui com quanto de mercadoria dentro, né? Se você não tiver uma identificação nisso, você depois fica difícil você fazer uma rastreabilidade e localizar onde foi que aconteceu o erro, né? Eu trabalhei em operações no aeroporto lá de Guarulhos, na distribuição de eletroeletrônicos de altíssimo valor agregado. Se chegava um container lá da Sempre Toshiba, na época, um container estava com 2 milhões embarcado. Cada container estava com 2 milhões embarcados. Só eletroeletrônico. Naquela época que estava difundindo chip e tal. Gente, cara, o valor agregado daquilo era muito alto, né? Porque a unidade física de entrega final ao consumidor, ela era com um valor relativamente significativo. Mas quando você tinha o item que ia para o distribuidor, ele era um item com um valor muito alto. E, inclusive, nós fazíamos muito essa contagem, né? Era uma constante. Vai passar o serviço para a turma seguinte, você também passa a batuta para quem está comandando a operação de quanto que ele está assumindo de valor. E empresas que você tem um WMS que é fidedigno, essa passagem, né, vamos dizer assim, do serviço, ela é uma passagem mais amena, mais tranquila, porque você tem os controles através do WMS de entrada, de saída e do que fica. Agora, tem empresas que ela, mesmo tendo um WMS, ela na operação, no dia, na rotina dela, acontecem algumas coisas que não dá tempo de você atualizar dentro de um WMS. Então, você tem que fazer a contagem sim. Ok. Vamos deixando as dúvidas aí, a gente vai respondendo ao longo aqui do bate-papo.
Vamos passar para a próxima dica de ouro, que são pessoas, né? Então, é fundamental envolver todas as pessoas que vão estar sendo preparadas para poder estar fazendo esse inventário. Então, a gente vai falar um pouquinho de pessoas, o quanto é importante organizar, né? Fazer o planejamento, definir as pessoas, definir o que cada pessoa vai fazer, o papel de cada uma dentro do inventário. Isso. O que eu acho importante é isso que você falou. Planejamento inclui as pessoas. Para não só a gente preparar o ambiente, tudo, mas a gente preparar quem vai estar lá. Né? Às vezes, até um questionamento eu queria colocar aqui, que são práticas distintas, mas que geram um debate legal, é que muitas empresas optam por trazer pessoas de fora do setor para ajudar, e outras elas não gostam nem de ver a pessoa lá dentro, tá? Porque elas acham que vão atrapalhar, tal. Eu, particularmente, eu acredito que a mescla ajuda, tá? Por quê? As pessoas que estão todo dia ali, estão no dia a dia, às vezes elas têm aquele vício, tá? A gente pega, às vezes a pessoa ela vê um palete lá em cima do porta-palete, ela não quer nem descer para contar, porque ela tá todo dia ali, ela fala assim, marca tanto. Agora a pessoa que está de fora, ela tem ela precisa contar, porque ela não tem a certeza, falsa certeza, né, que a pessoa tem da quantidade. Então acho que essa mescla da pessoa que entende, sabe o que tem em estoque, tá? Por isso que a pessoa é importante também, porque uma pessoa de fora, ela não tem todo o conhecimento do que tem ali dentro. A gente trabalha em estoque, você vai ver muito material similar, que se você trazer uma pessoa de fora, ela pode contar a mesma coisa, mas são coisas distintas. Então, acho que a pessoa que trabalha ali dentro pode ajudar nisso. Tá? Então, eu acredito que essa mescla aí das pessoas pode ajudar também. Tá? Outro ponto que eu queria colocar rapidinho é o cuidado com a separação da equipe. Tá? Então, eu acho que a pessoa que está à frente ali, o gestor, ele tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a gente trabalha em estoque, a gente sabe que tem aqueles caras que chegam, ele não vai contar, né, cara? Ele chega ali, dá aquela migué perto da caixa. Eu arrasto a chinela. Ele chega perto da caixa, o coletor tá inserido na mão dele, assim, ó, ele passa assim, ó, aqui tem tanto. Aí já... Então, ele tá achando que tá fazendo RFID. Isso aqui. Então tem que tomar um cuidado nisso aí, assim, porque aí ele pega uma dupla que é um cara mais ou menos alinhado nesse tipo de planejamento, pode comprometer o inventário. Então é sempre bom o gestor, a pessoa que for tomar conta, tomar assim as providências para não acontecer isso. É o que o Palmeiro falou, a gente tem que tomar cuidado com furto, essas coisas dentro do inventário. São coisas que, lógico, a gente não gostaria que acontecesse, mas se a gente quiser uma operação bacana, que rode certinho, a gente tem que tomar certo tipo de cuidado, sim. Okay. Sobre esse ponto de pessoas, eu acho que a questão da convocação, se for inventário geral, né? Você avisar previamente o funcionário, porque ele tem compromissos pessoais, daí você consegue firmar o compromisso com ele, e também no que tange o pessoal estar certo principalmente da embalagem que ele vai ler. Se você tiver um treinamento onde tem a dificuldade de entender qual é a embalagem que ele vai ler, você pode ter um fluxo de estoque muito grande. Onde você, por exemplo, você vai digitar no sistema a quantidade em unidades, mas ele contou em caixas. Então, se ele digitar errado, vai dar divergência, vai dar problema. Ou você vai perder o inventário, ou você vai ter um rombo no seu patrimônio. Então, esse acho que é um ponto muito importante em termos de contagem de estoque, junto à equipe. Ô, gente, falando de pessoas, eu queria mandar um abraço aí para o Geraldo Souza, ele que é estoquista na âncora distribuidora Frangolândia. Ele acabou de fazer uma publicação aqui no LinkedIn e marcou o Anderson e eu, e ele disse assim, ó, acompanho aqui a webinar sobre as 10 práticas essenciais para o inventário de sucesso. Há 23 minutos ele publicou aqui no LinkedIn. Um abração para você, Geraldo Souza, da âncora distribuidora Frangolândia. Ótimo. Tá. Outro ponto, né, que até os 3 P's, né, que geralmente se fala planejamento, pessoas e processo. Outra parte muito importante do inventário é a parte de processos, né? Então, sobre processos aí, o que
vocês podem contribuir aí com o pessoal que está nos assistindo? O processo do aspecto, né, dos inventários, é assim, tem produtos que são produtos bacanas de você trabalhar, né? Então, você se encanta por aquele produto. Por exemplo, você trabalha na indústria automobilística, eu trabalhei muitos anos. Então, pô, de repente, o teu inventário é você fazer a contagem, né, dos automóveis que estão no PDI. Poxa, bacana, você está vendo ali uma máquina que você adquiriu, geralmente, né, o homem gosta de carro, então o cara vê aquilo ali, ele fica encantado. Aí, quanto mais ele conta, mais ele quer contar, né? E aí... É igual mulher com batom, com perfume. Ai, nossa, se fosse tudo meu, pô, começa a vir aquelas coisas na cabeça, né, tal, né? Olha que bacana, eu contei, deu 1 milhão de Lamborghini, né? Então, então é legal você fazer essa contagem, né? Aí, eu já trabalhei na BR Foods, na Sadia, né? E a gente trabalhava num dos CDs que foi o maior CD refrigerado da América Latina. E aí, eu lembro que o pessoal ia até a operação da Sadia, do final de ano, né? E, porra, meu, se eu contar frango, peru, esses negócios é meio complicado, cara. Não é legal, não. Ambiente gelado, aquele produto é embaçado. Você olha... Variação de peso. Daqui a pouco você olha de novo, você vê 5, cara. Não Chega uma hora enxerga mais nada. Tanto você procurar aquilo no armazém, cara. Essa é a minha contribuição. Tem produto que as pessoas gostam de trabalhar com ele. Tem produto que ele não é aquele produto assim que o cara fala assim, nossa, que bacana, né? Enche os olhos. Por exemplo, da linhas correntes, né? É meio complicado, né? Ou vou fazer aqui um inventário de contagem de produtos que são produtos muito minuciosos, né? Aí é complicado mesmo. Até uma parte do processo de inventário que eu gosto de citar, que a maioria das pessoas esquecem, até mesmo os mais treinados da equipe, né? Quando você vai contar um produto, às vezes tem o mesmo produto com vários tipos de unidade de medida. Você pode contar, um exemplo, uma pilha comunitária, mas ter também ela com 5, com 10, pode ser um fardo, pode ser uma caixa, né? Então, aí, algumas pessoas acabam se confundindo. Falam assim, será que eu conto todas as caixas, todos os fardos, todas as unidades junto ou separado? Aí depende, né? No processo de inventário, se tiver cadastrado separadamente, cada um vai ser um SKU, que é um tipo de produto. Mas tem empresa que junta tudo e vai contar como estoque, uma gordura do estoque, né? O que está na locação, mais o que estiver acima. Então, também esse é um ponto a se relevar, né, num processo de inventário, tomar cuidado com as unidades de medida de cada produto. Se é quilo, se é peso, igual o Palmeiras citou aí dos frangos, às vezes é por peso, né? De repente, alguns produtos que estão congelados ali vai por peso, né? Em grande quantidade. Geralmente, até farol, eu já vi pesagem por peso, que era tudo o farol solto fora das caixas, como se fosse a granel de farol. A primeira vez que eu vi isso, uma vez que eu comprei em volume grande, vem a granel, né? Saía mais barato. Então, na hora de contar, também tem esses problemas. E aí, outra coisa em relação à quantidade e unidade de medida, é que às vezes a caixa vem fechada da fábrica, principalmente quando é por pesagem, certamente, se você contar por unidade, vai ter algum furo, mas não porque você contou errado, que você está medindo pelo peso. Só que como o peso pode ser similar e ter uma diferença mínima entre uma caixa e outra, pode ser que no final da contagem geral, a cada 1.000 tenha 1 a menos, por exemplo. Então, são alguns pontos a se relevar durante o inventário. Dentro desse processo aí, tem um ponto que eu gosto muito de tratar, isso aí, claro, que se tiver um apoio de uma ferramenta, de um software, é que eu gosto muito de fazer 2 contagens, sempre contando mais de uma vez. Mas, de qualquer forma, se você puder considerar o estoque atual como primeira contagem, então você já bateu o que você contou com o sistema, você já ganha velocidade, do que você tiver que contar 2 vezes todo o estoque. Então, se você não confia de forma nenhuma no seu estoque, então realmente tem que partir para contar ele 2 vezes, mas se você tem uma certa garantia que ele funcione, então você pode considerar a primeira contagem como sendo do próprio estoque do sistema. E quando vai apurar essa divergência, eu já vi empresas chegando a 10 contagens, 15 contagens de um mesmo produto. Aí quando a gente foi ver,
tem um cara que colocou uma data lá, por exemplo, 2020 e colocou 2002. Então, ele inverteu os números, ele inverteu o mês com o dia. Às vezes, botar a pessoa, às vezes, para ir lá checar uma divergência de data, principalmente endereços de pique, que tem múltiplas datas, você faz o cara trabalhar muito para alguma coisa que você, olhando na tela ali, você já resolveria isso. Então, eu penso que isso aí é o que pode atrasar um pouco ali em termos de contagem. Mas só um passo atrás aí, em termos de contagem, é interessante tratar as movimentações pendentes, como a pessoa fala que é o cut-off, que o cut-off, não sei como é que cada um queira falar, mas tratar as movimentações pendentes, porque lá na frente, na atualização do inventário, essas movimentações pendentes, elas vão afetar. Então, se alguém deu a entrada de nota de um fornecedor, mas a mercadoria ainda está na área de recebimento e começou a contar, se ele se considerar apenas a movimentação, o estoque que está dentro da estrutura, e atualizar esse estoque no sistema, ele estaria desconsiderando essa entrada pendente. Então, tem que ter muito cuidado com movimentações pendentes, seja de entrada, ou seja, aquela separação que ainda já está na área de box, mas ele não foi faturado. Então, é outro ponto que também tem que tomar cuidado, senão gera atenção, né? Na atualização do estoque. Só Ok. contribuindo, só rapidinho, assim, Sim? um processo que eu sou muito favorável é a contagem às cegas. Tá? De você não fornecer o número do que tem em estoque já em Sim. sistema para a pessoa. Tá? Porque, como a gente disse, aí pode induzir a pessoa, às vezes tem uma divergência de 2 ou 3 peças, isso aí induz ela, assim, parte psicológica ali, a pessoa já vai porque às vezes ela fala assim, não, eu contei errado, eu vou jogar o que tem no sistema. Vai Então, induzida, né? isso, vai. Ela já vai com o número pronto. Então, se deu 2 ou 3 diferença, ela já joga o que já tem no subconsciente dela ali, até para facilitar, para não ter outra contagem. Sim. Tem uma pergunta aqui do Ageu. Ele está questionando qual seria a melhor estratégia para um inventário em um atacarejo. Grande desafio, né? Uma loja que abre 7 da manhã e fecha às 22 horas. Na verdade, fecha ao público às 22 horas, mas fecha as portas mesmo às 23, né? É um grande desafio. Você tem que ter uma flexibilidade para fazer contagem. Eu começaria pelos endereços de pulmão, que é aqueles endereços aéreos que existe uma restrição de acesso por parte dos clientes, então eu começaria por eles. E, em segundo momento, faria nas gôndolas. O grande problema que eu vejo em contagem em autosserviço está justamente nas gôndolas, porque você tem a gôndola da própria estrutura, você tem as ilhas no meio dos corredores, e você tem as pequenas gôndolas perto dos caixas. Então, isso faz com que o processo fique bem moroso. Pode-se fazer um planejamento de se contar um pouco de cada produto, ou família de produto, ou fornecedor, a cada intervalo de um dia para o outro. Mas aí é colocar o pessoal de madrugada e fazer essa contagem. Talvez seguir para uma estratégia de contar os itens de curva ABC, dos mais importantes, porque daí você, pelo menos, tem uma assertividade maior em termos de patrimônio. Olha, eu daria a contribuição seguinte: no atacarejo hoje você tem uma nova configuração de fornecimento, tá? onde quem repõe na gôndola não é mais a empresa que está fazendo a venda, né? Geralmente são os fornecedores que têm um grupo de pessoas fora e eles fazem os promotores que fazem essa reposição. Eu, por conhecimento de causa, já prestei serviço para uma companhia nesse segmento. E aí o que acontece é o seguinte: tem alguns repositores que eles vão na empresa, dependendo do produto, a cada 2 dias, a cada 1 semana, a cada 3 dias. Realmente fica complicado você ter um contingente suficiente para você fazer e efetivar isso aí, né? Por conta dessa mudança. No passado, nós tínhamos aí o corpo estrutural da empresa, que era a empresa que estava fazendo atacarejo. Aliás, nós não tínhamos nem essa nomenclatura, né? Mas nós tínhamos um contingente muito maior, né, para fazer isso. E no atacarejo, é até uma crítica, a gente tem visto a redução de mão de obra com essa estratégia, mas nós não temos visto, por exemplo, o emprego de tecnologias. O negócio continua mesmo assim muito arcaico, né?
eu percebo que algumas companhias não investem na tecnologia nesses pontos de venda. E aí que facilitaria, né? Porque você fecha a loja meia-noite e no outro dia você abre ela bem cedo, né? 7 ou 8 horas da manhã já está. Exatamente. Até uma questão também que tem no atacarejo, principalmente mercados, né, onde vai ter bastante itens perecíveis. Vou citar o exemplo do tomate e do pão. Certos itens já tem normalmente o comprador já compra de 5 a 15% a mais de estoque, né, ou fornecimento, porque justamente sabe que vai ter uma avaria, uma perda ali, né? Então, também, às vezes, um produto se transforma em outro, igual o pão na torrada, né? Para ele não se perder depois quando chega próximo prazo de validade. E tomate, o pessoal fica ali apertando. Alguns não vai dar mais para vender, né? Não vai sobreviver. Então, também, no caso na contagem desses itens mais sensíveis, que com certeza vão ter avarias, já se tira, antes da contagem, geralmente a pessoa já tira aquela margem entre quilos perdidos já, né? Para já saber que vai ter uma contribuição ruim de itens avariados. Então, tem essa particularidade também no atacarejo, principalmente com alimentos. Ok. Tem uma outra pergunta aqui do Rubens César, que é qual que é o percentual aceitável de acuracidade mais apropriada a nível de mercado? Qual que é se vocês têm aí um indicador de mercado de um número aceitável aí de... Esse tópico aí faz parte de uma das dicas, das dicas a seguir. Ok. Vamos deixar para responder daqui a pouquinho. O Rafael Mendes também fez uma pergunta, que é como eu defino o melhor tipo de inventário? Se anual, mensal, diário, rotativo? Qual que é a melhor forma de se definir aí um inventário? Bom, eu acredito que o rotativo é o mais indicado. Tá? Lógico que se a gente vai pegar o comércio hoje de cidade pequena, por exemplo, eles não vão fazer inventário todo dia, eles fecham para balanço no final do ano contábil para realizar a contagem. Mas quando você tem um período mais curto, fica mais fácil de você pegar os erros. Tá? Então, quando você tem esse rotativo, eu acho que você consegue atacar os problemas com mais agilidade. Eu acho que sempre que, se você puder, se você tiver condição de fazer o rotativo, eu acho que é o mais aconselhável. Tá? Mas não é assim, não é regra, né? Assim, você tem que fazer isso aí. Vai da política, vai do planejamento, vai do que você tem de estrutura para realizar, tem vários fatores aí que vão influenciar a escolha do inventário. Ok. Outro ponto bastante importante aí para poder ajudar, né? Não adianta planejar, ter pessoas capacitadas, treinadas para poder fazer, ter processos definidos se a gente não tem um software que vai estar ajudando a fazer toda essa gestão, né? Fazendo toda essa modelagem de como se aplicar essa contagem, fazer todo esse processo, que é a parte do software. O software, se você tem apenas um ERP, o controle dele não é por endereços. Então, quando você vou contar um vinho. Então, ele não te fala a posição exata do vinho. Você tem que procurar esse vinho em todo o depósito. E daí, então, você acha uma caixa aqui, outra colar. Mas quando tem divergência, você tem que procurar no depósito inteiro. Quando você tem uma ferramenta de WMS, você já tem a posição exata onde se espera que esteja esse endereço, esse produto no endereço, e você consegue ter mais velocidade para fazer a contagem. A questão do software ela é primordial, né? Dada até a dimensão e a grandeza que você tem nas suas operações. Nós podemos imaginar aqui nessa conversa, desde o cara que tem uma rede de mercadinhos, até o dono da padaria e o cara que tem uma comercial atacadista e uma multinacional também, né? Uma das experiências que eu tive a oportunidade de conferir foi de uma grande multinacional no segmento de creme dental. Ela tem o estoque dela global. Então, por exemplo, se os produtos que ela produz numa determinada região no mundo, eles não estão saindo e em outra região tem uma determinada demanda, esse material ele é visto globalmente dentro de um sistema. Então, fisicamente, esse material pode estar em qualquer lugar do mundo, África, Europa, América Central, e se de repente eu tenho uma região que é mais próxima daquela demanda
que é assertiva, e aquele produto, por exemplo, não está saindo na África, não está saindo na Europa, mas está com forte demanda, por exemplo, no México, ela mobiliza todas as unidades Fabris ou unidades de centro de distribuição que estão consideradas dentro do rol daquele estoque para ela fazer, então, um novo pedido. Então, ela não fabrica, ela redireciona produtos que já foram fabricados, que o shelf life dessas mercadorias ele é alto, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, se ele for fazer um inventário, ele pode fazer por partes, não precisa fazer no mesmo dia, e depois ele vai fazer uma grande coxa de retalhos para ele realmente bater isso aí. Num pensamento mais pontual, dada a tecnologia aliada à tecnologia da informação, cara, assim, os caras são... A chance que eles têm, por exemplo, de margem de erro é muito pequena, né? Porque está tudo muito amparado em termos de sistema. Pra vocês terem uma ideia, empilhadeira não entra numa gôndola que não está prevista. Ela não consegue operar. A máquina já está ligada a um sistema que faz com que ela não baixe e pise um pallet que não está na posição correta. Então, a chance que você tem num processo desse de você ter efetividade, num inventário, por exemplo, ela é muito maior, né? Exatamente. Outro ponto em software é assim, eu sempre coloco em planejamento, acho que vai ter até a gente tem o costume de planejar antes e testar antes o software, tá? Por quê? Porque a gente está tão dependente hoje de tecnologia, porque caso ocorra algum problema na hora, a gente não sabe o que fazer. Então, deu um problema lá, a gente vai fazer como? Né? Então, até assim, em aulas que a gente leciona, eu costumo colocar inventário à moda antiga, prancheta, papelzinho, marca o código lá e vamos contar. Por quê? Porque assim, importantíssimo, tá? Mas a gente não pode também ficar travado caso dê um problema. Né? Então é importante a gente testar para não ficar na mão na hora ali. Faz parte do planejamento também. Oi. Ô, Rafa, se acabar a energia elétrica... Aí, pô, aí é oração, cara. Aí a gente ajuda dos deuses. Pô, eu tenho que fazer o inventário até amanhã. Eu tenho que passar essa posição. O cara pega a vela, bicho, coloca em cima da prancheta e vai. Você junta as duas mãos assim e repete comigo. Pai Nosso. Aliás, essa coisa que a gente fala assim, olha, nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia, cara. É fato, mas nós estamos cada vez mais dependentes da energia elétrica. Né? Por exemplo, meu celular está espetado aqui, cara, né, no carregador rápido, porque eu tenho medo de que acabe a energia. E não que o sinal falhe, que não faça transmissão, mas a energia, se acabar, acaba tudo. Aí enrolou tudo. Beleza. Vamos aqui à quinta dica, né? A quinta dica que a gente separou aqui, que é sobre os equipamentos, né? Então, hoje os equipamentos acaba que é uma mão na roda, é coletor, é leitor, para que ele possa estar acelerando esse processo de inventário. Nos equipamentos, eu costumo dizer que eles devem ser, no mínimo, suficientes. Né? Assim, mas por que suficiente? Porque é um ponto que as pessoas vão tentar reduzir custo ali. E talvez se você reduzir custo no aluguel, tem empilhadeira, coletores, enfim, você pode atrapalhar todo o andamento do inventário. Por exemplo, empilhadeira, plataforma, se você aluga, você faz planejamento e tem número insuficiente no inventário. Aí o armazém é muito grande, como o Palmeiras falou, às vezes são locais que você tem que se locomover muito. Aí, às vezes, tem algum num armazém que está parado porque está esperando a empilhadeira que está no outro. Então, eu acho que tudo isso aí, o equipamento, ele é fundamental para o desenvolvimento do inventário. Tá? Então, tem que ser... Vamos partir lá no planejamento de novo? Já coloca o que vai precisar, a quantidade que vai precisar. E eu acho que se a gente tentar reduzir custo aqui, ele pode se tornar oneroso lá na frente. Porque vai atrapalhar e vai no que a gente já debateu. Você vai ultrapassar cronograma por falta de planejamento nos equipamentos. Já considera o gerador aí, bicho, de energia para garantir a operação. Esses equipamentos era um ponto delicado, porque quando envolve contagem,
Particularmente, onde eu costumo trabalhar, desenvolver o meu trabalho, eu recomendo sempre utilizar coletores de dados, porque você tem mais assertividade e velocidade, porque você usa... dentro do sistema de WMS tem uma colocação ativa, você tem a leitura do código de barras, você confirma a posição por código de barras, e você tem muito mais velocidade. Quando você não usa coletor de dados, você vai para o papel, então o cara vai sair com a lista, ele vai escrever ali um 5 parece um 2, um 1 parece um 7, um 9 parece um 4, aí a outra pessoa ainda vai digitar, e tem que fazer uma leitura ali, uma interpretação de dados, para digitar ainda pode ter erro de digitação. Pode ter erro de digitação. Mas tem aquele tanto cara mais papel ali para o cara ficar digitando, e com régua, meu Deus do céu. Então, assim, eu particularmente, em último caso, eu partiria para uma contagem com papel. Um outro ponto só, eu tinha feito, olha só, os efeitos do planejamento dentro dos processos e tudo mais. Eu tinha feito um planejamento com o cliente, da gente utilizar, acho que foi 6 empilhadeiras, e daí a gente só conseguiu 4, e daí quando a gente foi acompanhando a evolução do inventário, a gente percebeu que a velocidade com que ele estava acontecendo, ele não terminaria no domingo à noite, terminaria na segunda-feira, ali por volta depois do almoço. Então a gente fez a conta ali e chegou ao ponto que teria que contratar mais 3 empilhadeiras, porque como já passou um tempo, pelo tempo restante, teria que contratar mais recursos do que tinha sido orçado anteriormente. A gente conseguiu esses recursos, a gente conseguiu provar que era interessante, mas daí a necessidade do planejamento do recurso, do equipamento, porque se não tivesse feito esse trabalho, com certeza a gente avançaria na segunda-feira, a gente perderia. E quando você fala de estrutura de armazenagem, que é aquele endereço lá em cima do pallet fechado, ele tem uma restrição de acesso. Né? Ninguém pode ser um Spider-Man e sair subindo, apesar de algumas operações já tem isso, né? Só na filial da França, mas... Só lá que acontece. Só lá. Mas a utilização de equipamento de içamento, elevação, ele é restrito porque você não... É difícil você colocar muitas pessoas. Eu já vi que até colocando 2 pessoas ali, uma vai do lado de cima, outra do lado de baixo, um de cada lado da rua, mas você tem a limitação. É diferente de você fazer no picking, que é no piso, você pode encher de gente ali e até no papel que você tem invasão. Agora, no pulmão, chefe, não tem. Então, a alocação de equipamentos pode matar o seu inventário, de fato. Tem até uma pergunta do Anderson aqui, né? Se fazer inventário rotativo todo dia do pulmão, se seria uma prática correta. Eu recomendo. Ok, vamos... Em relação a equipamento, eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei no centro de distribuição no Japão. Era em 2007. Como que funciona com os mercados lá? Todos os produtos têm 3 giros de saída. São 3 cargas, né? Primeira, segunda, terceira carga. 8, 16 e 24 horas. Então, o estoque dos mercados lá é o próprio item que está saindo de giro na ponta da venda. Então, pedidos de certos segmentos são pedidos das 8 da manhã até as 4 da tarde, outro pedido é das 4 até meia-noite, outro da meia-noite até as 8 da manhã. Então, vai girando uma engrenagem de quem está pedindo, de onde vai passar para essa distribuição, e como que era feito o inventário nesse modelo em relação a equipamentos. Chegava uma carga fechada de um item só para você separar para vários mercados. Então, você distribuía esse produto único para todas as lojas. Automaticamente, se chegou 100, tem loja que pediu 0, outro pediu 10, 15, 20, enfim. Tinha a contagem às cegas no papel mesmo e depois bipado por eu não sei como se chama no Brasil, mas era handheld que eles chamavam, era tipo um celular antigo, para bipar, né? Um coletor de dados bipador. Então, você fazia uma espécie de inventário na hora da separação mesmo, tinha que bater a quantidade final da separação com o que tinha, e se sobrasse qualquer tipo de item dentro do galpão, dentro do armazém, é porque alguma loja ia ficar sem. Da mesma forma, de avaria já ia impactar no final, mas lá é uma questão de estratégia por espaço. Como é um país muito pequeno, eles têm que crescer verticalmente ou fazer essas operações de... Então, eram inventários no momento que entra e no momento que sai a mercadoria,
e automaticamente conferindo lá na hora da chegada dentro de cada supermercado. Aí girava em 3 operações. E aí os materiais de equipamento era, igual eu falei, o leitor mesmo e o manual, unindo tecnologia e a parte humanizada junto. Exatamente. Ok, vamos então agora à nossa 6ª dica, né? 6ª dica de ouro aí. Como organizar bem um CD para poder preparar, para poder estar fazendo o inventário, seja ele anual, seja ele rotativo. Qual que é a melhor forma para preparação de um CD aí para se fazer o inventário? Olha, se eu pudesse, em todos os lugares que eu trabalhei, começar uma organização, seria por cadastro e o layout, né, que é justamente a parte de organização. Primeiro, ter todos os itens bem cadastrados de uma forma simples. Lógico, quanto mais próximo for do modelo de cadastramento da indústria, do seu fornecedor, menos trabalho você vai ter, né? Lógico que o número de caracteres às vezes não cabe numa folha ou dentro do sistema que você está utilizando. Mas o primeiro passo é segregar por corredor ou por local específico cada produto. Se é embalagem, que seja só aqui. Se for só a parte alimentícia, só aqui. Se for EPI, só aqui. Vai indo, corredor por corredor. É como se fosse no mercado. Você entra, bate de frente vários corredores do mercado. Aí você, frios, congelados, hortifruti, enfim, roupas. Porque se você tiver que fazer a busca, mesmo que você tenha organizado e alguém bagunçou, mesmo assim vai estar naquele pequeno universo ali, ó. Você tem um universo, aí você vai lá no planeta Terra buscar os itens no planeta Terra. Você não vai ficar procurando em Marte, Júpiter, enfim. Então, é uma forma que eu gosto de organizar dessa forma. Por agrupamento, Wesley. Oi? Mas é verdade. Agrupamento por categorias. Agrupamento por categoria, porque Deus me livre, cara. Você tem que procurar o mesmo item no estoque inteiro, você perde tempo, né? Porque o inventário já é moroso em determinados. Sempre vai ter um local que você vai travar, por mais organizado que esteja, né? São produtos têm particularidades. Então, se você ficar procurando o estoque inteiro, vai frustrar a equipe, vai ter que pagar hora extra. Quem sabe, se você está contratando uma terceirizada, vai ter que ampliar esse processo, e é custo, é dinheiro para a empresa. Então, o que eu aconselho é essas duas partes. Primeiro, cadastramento do material, organizar ele no sistema mesmo, dar baixa no que tem que dar antes mesmo do inventário, e outra, alinhar com o seu gestor, se possível. Lógico que a gente vai ter que brigar com o comercial um pouquinho, tentar diminuir o estoque antes do inventário. Concorda que é muito mais fácil eu contar o estoque num período que eu estou com ele mais vazio do que logo após chegar uma mercadoria. E outra, se chegar a mercadoria no dia do inventário, pede para dar entrada no dia seguinte. Isso aí. É mais viável, né? Digamos assim. Então, essas são as dicas de organização. Oi? Não entendi. Fazer o inventário da virada do mês, por exemplo, é uma péssima. Nossa. Rapaz, eu fiz no Réveillon. Réveillon, Carnaval. Eu já fiz no Réveillon. Lembrando que o inventário não é castigo. O inventário exatamente. É necessário às operações. Não pode ser castigo. Você, Palmério, amanhã tem inventário. Não pode ser, cara. Castigo, cara. E as empresas, os caras tratam como castigo, cara. Isso é uma péssima notícia que eu tô dando aqui, mas é real, cara. A organização do CD aí, eu também acho que a primeira coisa é organizar antes de contar. Sabe? Se a gente atacar a contagem, se a gente planejar e organizar certinho, a contagem é muito fácil de fazer. Você separa por família, tranquilo, você vai conseguir fazer. Teve até uma consultoria que a gente foi fazer, a pessoa falou assim, já chegou, já levou para o setor, falou assim, onde que nós vamos começar a contar? Eu falei, não, nós vamos começar a contar hoje. Nós vamos arrumar, tá? Eu falei assim, não dá tempo. Ela falou desse jeito, dá tempo. Não tem tempo. Eu falei, mas como assim não tem tempo? Não, a gente tem que entregar em 2 dias. Eu falei, você tem a quantidade, você tem listagem, como é que é? Não, a gente vai contando e vai marcando. Aí aconteceu isso que o Wesley falou. Você acabava de contar um item aqui, a hora que você chegava lá do outro lado, no outro corredor, você via mais um pouquinho ali.
Aí você fala assim, mas já contei. Aí tinha em 3, 4 listas, a pessoa que ia lançar, ela ficava pirada, falava assim, mas eu já lancei isso aqui, pode lançar de novo. Entendeu? Porque esse lugar especificamente, ela tinha 45% do lugar alocado para fornecedor guardar as coisas dele. Entendeu? Então, assim, é um negócio que você vai levando, você não consegue fazer nada. No final das contas, tudo errado, né? Mas... Quando você não organiza, você tem um tempo maior de contagem. Você está organizado, vamos supor que você leve 30 segundos por endereço. Você vai contar 30 endereços, 100 endereços, 1000 endereços, então você vai multiplicando isso aí por 30 segundos. Você vai ter que organizar para contar, seu tempo vai ser muito maior. Então, é até uma questão até de planejamento, você saber o tempo que você vai começar a terminar o inventário. Vai ser mais rápido se estiver organizado. Exatamente. Rafa, vamos então... Vai lá, pode falar. Tá, vamos então agora à nossa 7ª dica aqui, que é sobre apuração de divergência, né? Porque é muito comum a gente encontrar divergência aí no final. Chegou, fez uma contagem, a segunda contagem, às vezes tem até que fazer 3 contagens para se ter o valor final que vai ficar no depósito. Então, nossa 7ª dúvida aí é como fazer a apuração dessas divergências encontradas. Eu acho que nesse ponto, é um ponto crucial que a gente tem que ter pessoas preparadas para fazer. Para lançar o inventário, porque ela pode ser um filtro de algo que dê errado. Tá? Porque é o que o Anderson falou em relação ao software. Infelizmente, a grande maioria das empresas elas não contam com software. Aí tem todo aquele problema que o Anderson falou. A pessoa ela coloca um 4, parece um 2, não entende nada. Então, a hora que você tem uma pessoa que vai lançar, se ela entende um pouco do negócio, ela vai ver um número muito absurdo. Ela vai falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Porque ao invés de você pegar uma pessoa que ela só está lançando, aí ela não conhece se a pessoa, se tem um item que você tem cerca de 10, 20 peças, a pessoa marcou um zerinho a mais ali, sim, ela vai marcar. Agora, se a pessoa tem um pouco de conhecimento do que está rodando ali, ela fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela já vai chamar a atenção e fala assim, ou lançaram errado aqui, ou foi uma contagem equivocada. Aí tem essa oportunidade de refazer. E isso ajuda também na agilidade, né? Porque quando você tem alguém que conhece, alguém que tem um pouco de conhecimento ali, ela ajuda até, assim, a ser mais rápido o processo. Com certeza. Esse ponto aí o que vale a pena você verificar quais são os produtos que têm maior grau de divergência. Eu já cheguei na operação que um produto tinha 500 mil reais de divergência. Nossa. É óbvio que o cara digitou errado. Então ele foi apurado, foi feita a digitação lá errado, ele colocou... Um zerinho a mais. Não sei 500 mil, acho que uns 2 a mais, viu? Não é possível. Uns 2 ou 3 a mais. Mas, enfim, buscar esses produtos que têm maior divergência. Normalmente a gente pega os maiores ali, de 50 mil, 20 mil, 30 mil, 10. Vai diminuindo. Eu já cheguei até a 500 reais. Devido à pressa ali, a gente chegou até 500 reais de divergência. 500 reais abaixo ali, a gente considerou como erro, porque o tempo envolvido no inventário não justificava apurar uma divergência tão pequena. Mas foi uma forma de a gente abordar. Legal. Tá. Outro ponto extremamente importante aí, que é a nossa 8ª dica, é sobre a produtividade, né? Como medir a produtividade de um inventário, como medir por papéis, né? Então, sua produtividade é um ponto extremamente importante aí na hora de se apurar um inventário aí de sucesso. Esse aqui eu tava até meio que ansioso, que é para pegar aqueles caras mais preguiçosos do estoque. Agora eu te achei. Então, porque eu gosto de fazer assim. É lógico que cada um tem um ritmo, vai ter alguém que é mais rápido. Ninguém é bom em tudo. Uma pessoa pode contar melhor uma parte, ela está mais acostumada, enfim. Mas é assim, sempre, até mesmo no começo de todos os tópicos, a gente estava falando sobre convidar ou não pessoas de outros setores para entrar para a contagem, né? Eu gosto de mesclar. É lógico que tem que ser uma pessoa de dentro do estoque com uma de fora. E aí eu também gosto de tentar trabalhar o perfil
perfil. Fala assim, aquele cara mais perfeccionista vai com aquele cara que é mais moroso. Aí um vai na prancheta, o outro vai contar lá no físico. E um fica meio que trabalhando junto com o outro, fazendo toda a contagem, enfim. Aí, para definir a questão de produtividade, fazendo isso, você vai puxar uma média, né, do cara que é mais rápido, do cara que é mais moroso, vai estar os dois juntos ali. Então, todos em cada dupla, geralmente é por duplas, vai ter uma velocidade meio que padrão. E é lógico, daí você coloca esses caras mais, digamos, arrasta-chinelo, igual o Anderson tinha comentado, para o cara que acorda, né? Aquele cara inquieto que, não, vamos contar, vamos lá, vamos naquele corredor, e eu faço mais ou menos assim. E também é lógico que você vai entregar como tem lugares mais fáceis e outros mais difíceis de contar, você vai relevar também o tempo de cada coisa, né? Coisa pesada você vai demorar mais. Então, você fala assim, eu estou te entregando 3 folhas fáceis e para o outro, mas aí o outro começa a reclamar que eu tá com uma folha. Eu falo assim, mas espera aí, 3 folhas para você contar miudezas e o cara tá contando umas máquinas que ele tem que girar, usar paleteira, enfim. Então, no geral, eu gosto de ir mesclando e se tiver uma segunda contagem, trocar os lugares, obviamente para não ter o vício de contagem também, né? E dessa forma acaba sendo mais produtivo, digamos assim, e também mais justo, né? Você troca as posições e não fica reclamando da grama do vizinho tá mais verde. Exatamente. Esse ponto aí, Wesley, eu costumo fazer uma pontuação para cada pessoa. Eu só utilizo duplas quando é um produto muito difícil de manuseio ou o pallet ele não é fácil de contar, às vezes tem que manusear o pallet ali. Então, quando o pallet principalmente caixa de papelão, tudo já normatizado, tudo bonitinho, eu já coloco uma pessoa só se tem algum tipo de manuseio. Mas o que eu penso é o quê? Você tem ali uma lista, tem vários contadores, a velocidade com que a pessoa conta o endereço de pulmão, o endereço está lá em cima, é até mais rápido, porque é um pallet fechado, está estado, está com stretch, então ele é mais tranquilo. Você vai para o pique, então ele é mais demorado, porque tem contagem do fracionado, principalmente quem tem floor rack, vai uma unidadezinha ali, esmalte, desodorante, então tem muito item na caixa a granel, mas assim, de qualquer forma, se você for dividir essas equipes de pulmão e de pique, você não pode ter uma discrepância muito grande. Enquanto um cara ali, por exemplo, está contando 60 endereços por hora, vamos supor 1 minuto por endereço. Um cara está contando 60 endereços por hora. Enquanto tem outra pessoa contando 10, tem coisa errada. Tem que balancear, né? Tem coisa errada, não está certo. Então, você entendeu? Então, assim, você tem que ter essa informação à mão, porque você dá o feedback. Talvez uma pessoa tenha dificuldade, talvez ele esteja usando o coletor que está com problema de sinal, talvez é uma pessoa que foi convocada de forma até errada, né? Não deveria estar ali, ou não conhece o produto, mas enfim, quando você tem essa informação à mão, você começa a identificar quem realmente está indo bem, ou pelo menos está dentro do esperado. O problema é quando está abaixo do esperado. E saber fazer isso aí realmente, como toda logística, é uma arte, né? Isso Ô, aí, Anderson. Só complementando. Diga, Paulo. É ferramenta para a próxima operação, né? Então, quando você tem a produtividade, talvez a falha no planejamento de colocar 2 pessoas erradas juntas, de colocar uma pessoa que não entende determinado endereço. Então, essa produtividade serve de informação para as próximas operações também. Exatamente. E essa questão que o Wesley falou anteriormente aí, e o Anderson voltou nela agora há pouco, do perfil, né? Então, poxa, na logística não é todo mundo que vai trabalhar bem dentro de um armazém, não é todo mundo que vai trabalhar bem na área comercial, não é todo mundo que vai trabalhar bem na área de operações. Eu passei por essas etapas antes, né, de eu chegar em cargos de gestão, e assim, poxa, eu já vi muito ajudante que é mais ligeiro do que o conferente, né, e já vi conferente muito mais ligeiro que o gerente de logística, né, e assim, essas coisas a gente tem que identificar para quando a gente for escalar os caras para fazer a coisa acontecer, a gente sabe, esse cara aqui, se eu colocar ele aqui com esse produto, que é o produto que é de grande complexidade, eu sei que ele vai dar conta do recado, né? Essa percepção o gestor tem que ter, né? Para ele fazer com que as operações aconteçam. Se não, legal,
ficar tudo na sua mão, sendo papai para validar o número lá, você vai estar ferrado. É isso aí. Complicado. Verdade. O Isaías fez uma pergunta aqui, se a pré-contagem é uma boa opção para aumentar a produtividade. Para itens fechados, principalmente, né? Consolidados, né? Igual os próprios pulmões, que geralmente não é mixado, né? Não entra no mix. Eu creio que sim. Principalmente se você deixar um número bem grandão. Fala assim, ó, já contamos, esse pallet aqui tem 100 unidades, pronto. Facilita. Só que tem que ser algo que tomar cuidado, né, Wesley? É isso que você está falando. O que ele vai fazer a pré-contagem? Isso. São coisas que pode realizar, se é fechado, igual o Wesley está falando. Porque às vezes a pré-contagem do que? Passei na caixa ali, vê mais ou menos. Não, isso não é pré-contagem, cara. Você está dando uma ideia, né? E outra, a recorrência das operações faz com que você bata o olho num pallet, numa caixa, em alguma coisa, e saiba mais ou menos que aquele pallet naquela dimensão, ele tem X caixas daquelas, né? Se tiver recorrência na operação. Cara, agora se não tem recorrência na operação, eu acho que fica meio complicado. Mas é importante fazer sim a pré-contagem, ela adianta o serviço e muito. Isso. Excelente. Tem ainda uma pode falar, Anderson. Eu recomendo muito fazer pré-contagem para produtos de peso variável. Bovinos, de certa maneira, queijos, pré-presuntados, esses produtos que cada peça tem uma variação de peso. Então, se você tem ali um depósito que tem estoque desse tipo de mercadoria, se você não fizer pré-contagem, você tem que descer o pallet e pesar as mercadorias uma a uma. Torna o processo muito moroso. Então, se você fizer isso, principalmente no recebimento, já etiquetar as caixas e o pallet já, então no processo de contagem você faz a leitura, por exemplo, do EAN 128, que é um código de barras que você tem a concatenação do produto, da quantidade, da data de validade, lote, número de série, uma única captura com o coletor de dados. Aí você ganha velocidade. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui que o Hernani fez, ainda sobre divergência, né? Como tratar as divergências positivas e as negativas? Esse aí já vai ser... Esse falta, né? Esse é o assunto do nosso próximo tópico aqui. Sobre indicadores de um processo de inventário, seja rotativo ou geral. Exatamente. Pode falar aí, Anderson. Então, a nossa 9ª dica aí é sobre quais indicadores utilizar, né, na parte de inventário. 9ª dica. Os 3 principais aí é a curiosidade de valor, de endereço e de produto. Então, todos eles aí são... A curiosidade é o quanto realmente está certo o seu depósito, né, em termos de saldo de estoque. Quando a gente vai fazer inventário e vai atualizar, você sabia que a forma mais fácil de se demitir um gerente de logística é no momento da atualização do estoque, porque se o furo for alto, tem indício de, pelo menos, a suspeita de ou incompetência ou de desvio. Então, o local onde há a maior possibilidade de se demitir líderes de logística está no inventário. Então, quando você tem uma divergência muito alta, o que o diretor pensa? Eu estou sendo roubado. Seja para cima ou seja para baixo, positivo ou negativo, porque se é positivo, o diretor fala assim, como que brotou produto? De onde surgiu? Surgiu! Um pé aqui que só vira mercadoria, então, o tanto erro para cima quanto para baixo ele é ruim. Mas talvez o para cima ele seja até um problemático, porque ou foi uma entrada que deixou de ser registrada, ou foi uma saída que também não foi registrada, mas não saiu o produto. Ou seja, é problema, tanto para cima quanto para baixo. Agora, eu já vi empresas assim, que estavam preocupadas, nossa, a divergência daqui da empresa tem que dar 30 mil. Tá bom, 30 mil é dinheiro para todo mundo, 30 mil é igual para mim, para o Wesley, para o Palmeiras, para todo mundo, 30 mil é 30 mil. Agora, você tem 30 mil em cima de 100 mil reais de estoque, é 30%. 30%, Agora, 30 mil reais em 10 milhões de reais, percentualmente falando, é muito baixo. Mas o primeiro indício é o percentual de divergência. Eu acho que é o primeiro número que se deve abordar. O que eu tenho visto, operações com WMS na faixa de 0,1% a 0,5% de divergência.
Ou seja, eu estou falando de 99,5% de acuracidade ou mais. Operações que não têm a WMS, aí você tem um nível de divergência maior. Claro que até na precificação dos produtos o pessoal considera essa divergência, claro que ela é maior na precificação. Então, vamos supor que o pessoal assuma 95% de acuracidade, esses 5% eles botam dentro do preço do produto. Mas a operação sem WMS está sujeita a uma divergência maior. E aí, quando vai fazer a atualização, tem que ter um patrocinador, um diretor, uma pessoa que responda para a empresa para fazer essa atualização. Senão vai gerar uma movimentação de saída ou de entrada no saldo de estoque do sistema da empresa. Ok. Indicadores, a gente pode pegar também, por exemplo, uma empresa que trabalha política de pique por zona, por exemplo. Você consegue medir se a pessoa que está responsável por determinada zona, se ela tiver uma acuracidade muito baixa, você tem que atacar aquele local. Concorda? Então, eu acho que esses indicadores eles podem mostrar até a produtividade da pessoa no dia a dia, tá? Dependendo da política que você faz do seu picking. Por isso que a importância da acuracidade no inventário. Tá? Porque a gente já pega, principalmente quando é por zonas, você pega ali o local ali, tem uma acuracidade muito baixa ali, cara. Você fala assim, mas só naquele local? Então, a pessoa que opera ali, ela precisa de um treinamento, ela precisa ser acompanhada mais de perto. Sim. Eu falo assim que não existe uma fórmula mágica, porque cada empresa tem uma realidade, né? A gente tá algumas dicas assim, mas são vários segmentos, mercados. Uma das formas que eu gostava de medir por indicador é assim, todos os segmentos que eu trabalhei, com exceção de um, eu conseguia fazer uma contagem de todos os itens, todos os SKUs que tiveram movimentação no dia anterior, seja entrada ou saída. Tudo que tinha dado entrada ou saída, eu fazia o inventário só dele, do dia anterior. Então, todos os dias, eu tinha que ter, óbvio, o mais próximo possível de 100, né? E era mais fácil de tratar esses problemas, porque se movimentou tudo ontem, e eu estou vendo quais são os problemas de sobra ou de falta hoje, fica mais fácil de eu ir atrás da resolução do problema. Boa. No inventário de mensal, trimestral, semestral ou anual, vou me distanciando da solução. Eu vou poder reduzir o erro, lógico, mas vai ser mais difícil de eu identificar. Então, se eu posso fazer todos os dias, aí você escolhe. É por movimentação, é por curva, é por tipo de produto, é por valor agregado. Então, na questão de indicadores, você tem uma infinidade de indicadores, cada um é para um segmento, você vai escolher se é por volume, se é por preço. Então, por exemplo, eu fazia 3 principais, era um total de 5, mas eu fazia 3. Tudo que eu inventariava, eu fazia o quanti e quali. O que é quanti e quali? O quantitativo, bateu, beleza, deu 100%. Ah, mas deu erro no valor. Então significa que na hora de dar entrada na nota, você digitou o valor errado do produto. Então é fácil. Só que daí, pelo menos, você sabe que não está faltando nem sobrando produto. É um erro de preço. Quando você junta esses 2 indicadores individuais num só, aí você tem já a sua média de acuracidade do seu estoque em relação ao quanti-quali. Então você vai poder mensurar ele melhor e falar assim, quanto mais próximo de 100. Aí algumas perguntas que eu vi ali, qual que é o ideal? Não existe assim, o ideal óbvio que é 100% de acuracidade, né? Mas é impossível. Mas é impossível. Eu nunca vi. Mas assim, de repente, construção civil, um diretor meu, ele pedia pelo menos 80%, eu achava um absurdo. Falei, caramba, 20% de tudo que você tem dentro, né? É gigantesco. Você está cobrando telha doidada e não está ligando para isso? Então, até no caso, quando a gente fazia um inventário por produto em relação à quantidade que tinha no estoque, muitas das vezes, parte do que estava faltando, entre aspas, no local ali, era por devolução, ou produto que chegava variado e não tinha uma causa. Tem esses tipos também de indicadores para vocês avaliarem. Aí é uma falha no processo de devolução, entrada ou saída do estoque. Aí, no caso, não foi divergência de contagem, foi um outro problema, só que na visão do diretor, como ele só quer saber o resultado, ele vai olhar aquele número e vai olhar para você. Então, se você não souber
identificar o que é avaria, o que é desvio, o que é troca de produtos, você também pode se complicar, sem saber. Exatamente. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que é do Antônio. Ele está falando aqui que ele tem uma empresa de atacado e ele não sabe como fazer o inventário dele sem estar parando toda a loja. Então, a pergunta dele é se ele tem como fazer um inventário sem ele estar fechando toda a loja e fazer o inventário geral. Então, Olha, eu sugiro... Pode falar comigo. Eu sugiro que ele contrate a consultoria do Anderson Alves. Fazer mágica, Anderson. Nada dessa mão, nada dessa mão. Antônio, eu recomendo você fazer inventário cíclico ou rotativo. Você consegue fazer com a operação funcionando, mas você conta alguma fração do seu estoque. Qual que é a diferença do inventário cíclico e do rotativo? O rotativo, você define um critério bem específico. O que você cortou de produto, que deu ruptura, o produto tem avaria, está ponto de estoque, o produto com alto valor agregado. Já o inventário cíclico, você determina que vamos dizer, um inventário geral financiado, né? Você determina assim, ao invés de fazer um inventário geral em 3 dias, no final de semana, você faz ele em 4 meses, em 3 meses. Então, você conta um pouquinho do estoque. Aí, no ciclo de 4 meses, você finalizou toda a contagem do estoque. A gente fez um trabalho dessa forma, nós conseguimos reduzir o índice de corte no cliente em 87%. Então, ele trabalhava aí com 6 dígitos aí de corte, a gente reduziu para 5 dígitos aí o corte de mercadorias, né, dos pedidos de venda, fazendo inventário cíclico. Ótimo, Anderson. Aproveitando que você está com a palavra aí, o Anderson fez uma pergunta para você. O Anderson é da Francal Distribuidora de Marabá. E a pergunta dele foi direcionada aí para você, Anderson, que é sobre a separação, está tendo algum erro. Será que é porque eu separo e já fecha a conferência, ele utiliza a WMS lá? No que tange separação relacionada a inventário, se contou errado, o saldo do endereço do sistema vai estar errado. Então, consequentemente, não vai ter feito a reposição de pique, porque o sistema identificou que vai sair suficiente, o sistema tem o suficiente para fazer a expedição. E, consequentemente, não tem reposição. Se não tem reposição, gera-se uma falta. A pessoa que está separando tem que ir na mesa, informar a falta, pedir para uma pessoa buscar um produto manualmente para descer, para atender aquela falta. Mas se é um produto de alto giro, vai ser recorrência em todos os outros pedidos ou as outras cargas durante a noite, ou durante o dia onde faz a expedição. Ou seja, você tem um efeito bola de neve. Então, daí a necessidade de você ter cuidado do inventário, porque se você atualizar o estoque errado, ele tem todo o impacto pós-atualização. Ok. Tem uma outra dúvida aqui do Isaías, se a partir da terceira contagem ainda tiver divergência, é indicado que o gestor retire essa divergência e encerre o inventário? Esse ponto tem que ser tratado com o pessoal da mesa. Eles não vão falar o gestor, mas pelo menos o responsável ali pelo inventário. Ele tem que puxar para ele, sim, porque senão você vai perder eficiência colocando um operador lá nesse bate-volta. Ótimo. Tem uma pergunta aí, né, para todos. O inventário com data de entrega, né, um prazo curto. Eu preciso entregar em 2 dias, 1 dia e meio, 3 dias. Atrapalha o bom andamento do inventário? Essa é a pergunta do Wilton. Se não for planejado com antecedência, eu acredito que sim. Depende também, tem muito tamanho o que vai ser contado, o tamanho do estoque, tem muita coisa que vai influenciar isso aí. Né? Às vezes você pega um estoque, a gente não sabe a dimensão do estoque, a gente não sabe quantos SKU vão ser contados, a gente tem muitas coisas que vão influenciar isso aí. Mas tudo que faz assim, sem planejamento, tem grande chance de né? Exatamente. Lembrando que, por si só, a natureza do inventário ela é uma auditoria do sistema logístico. Então, ela requer uma preparação prévia, né? E, assim, isso tudo vai depender do tamanho da operação, né? Da complexidade dos produtos e por aí vai. Eu vejo. Mas, a priori, ela tem que acontecer num curto espaço de tempo.
Ótimo. Até porque senão atrapalha toda a venda, né? Aí o pessoal lá... Você começar o inventário e terminar ele depois de 30 dias, cara, não dá, né? Não tem como. Não existe. Eu vejo o processo de inventário como sendo um projeto. Ele tem começo, meio e fim, é diferente da expedição. É rápido, né? E quando... vamos fazer uma análise aqui, bem rápido aqui. Você vai construir uma casa. Aí a pessoa fala assim, eu quero que você construa a casa em 6 meses. Dá para construir, Palmeiras? Em 6 meses? Depende, né? Depende. Você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e tal. Agora eu quero que a casa seja construída em 2 meses. O que muda? Em 2 meses, muda o recurso. Muda o recurso, a disponibilidade. Você tem que colocar mais gente para trabalhar. Se você quer fazer o inventário em 6 dias, é uma quantidade de pessoas. Se você vai fazer em 2 dias, é outra quantidade de pessoas. É simples essa conta. Mas chega uma hora que a relação custo-benefício fica ruim. Porque quanto mais não dias compensa, fica, né? mais caro fica. Uma coisa é ela ser possível, outra coisa é ser viável. Tem que ser. Tem que ser possível e viável. Uma coisa que eu sempre falo para quem trabalha comigo, eu falo assim, olha, independente do seu nível hierárquico, lógico que você tem que respeitar o seu gestor, mas também aprenda a dizer não. Não estou falando para você não fazer o que o cara está pedindo. Não é isso. Mas você, lógico, vai respeitar, mas fala assim, olha, não posso fazer isso porque vai acontecer isso. Porque nem todo gestor ele tem total ciência de como é uma operação, né? Então, assim, ele tem o seu, lógico, tem o conhecimento, mas nem todos têm a prática. Então, também cabem a nós mesmos dizer não em certos momentos para o bem maior da empresa, o nosso não evitar a perda de tempo, né? Então, muitas das vezes eu já disse não, naquele momento o gestor não gostou, mas depois ele reavaliou e falou assim, não, realmente faz sentido eu não fazer inventário agora, fazer depois, porque está muito cheio o estoque, por exemplo. Aí a hora que baixou o estoque e a gente contou, ele falou assim, nossa, Wesley, verdade, eu não tinha pensado, desculpa, aquela hora eu estava meio estressado, não sei o que lá. Então não tem problema nenhum, seja só transparente, conversa tranquilamente com o gestor. Agora, se ele não escutar, fazer o quê? A gente tem que fazer, né? Você ainda deu sorte, cara. Eu já peguei um gestor assim, ó. O cara chegou e falou assim, a gente tava em inventário, o cara falou assim, Palmério, eu tô vendo que esse final de semana eu vou comer uma bela de uma carne domingo e vocês vão estar aqui, vocês estão ferrados com o filho. Esse é gente boa! Motivação total. Eu acho que transformou o processo mais importante da empresa dele numa punição para nós que estávamos ali. No Brasil, o pessoal brinca com isso, mas isso é desmotivador, viu, cara? Lógico. Hoje eu tô rindo, mas no dia eu chorei, cara. É onde o filho chora e a mãe não vê. Essa do armário ali, hein? Tá. Tem uma outra pergunta aqui da Cláudia, né? Qual que é a melhor estratégia para contagem? Se a estratégia de contar pelo maior valor agregado é uma boa a seguir aí no momento de preparar o inventário. Eu acho que depende, né? Depende da estratégia da empresa. Lógico que no final das contas, entre quantidade e valor é que você vai ter um peso maior, né? Em questão monetária, né? Se você perder um item de R$1.000 e 10 de R$5, ninguém vai se importar tanto pela quantidade, né? Que foi 5, mas sim com aquele que foi 1 que custa 1.000. Então, geralmente, vão olhar mais para o lado monetário, né? Do dinheiro, valor agregado. Só que depende da empresa. Também uma quantidade gigantesca de itens de baixo valor também não é legal, né? Significa que está tendo uma ineficiência no picking de item misto e picadeiro, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Isaías Gomes, aqui, até para a gente ir para a nossa 10ª dica, que é alguma dica de software para contagem para o segmento material de construção que não usa WMS. Ele tem só o RP, mas ele está precisando de um software aí que ele consiga fazer essa contagem. Recomendo fazer por família de produtos. Tem estoque segregado? Segregado com aqueles produtos são pequenos, fracionados, de alto custo, tipo cadeado.
Então, você faz por caixa, por segregação de estoque, vai só nas tintas, vai só nos produtos, nos tubos, ou depois vai só para as conexões, ou vai para os grandes itens, portas, bacias, segrega. Acho que é dividir para conquistar, acho que é o caminho aí. Ótimo. Vamos lá, então, para a nossa décima dica aí para um inventário de sucesso, né? 10ª dica essencial para o inventário de sucesso, que foi até algo que o Palmério falou no início, que é muita coisa, é planejamento, é pessoas, processos, software, equipamentos, uma série de coisas, mas a gente precisa finalizar aí com uma celebração, comemorar aí o resultado do bom inventário, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu acredito que nós temos pessoas de vários níveis aqui, não só aqueles que manifestaram fazendo perguntas, mas também aqueles que estão aí assistindo, né? No Brasil, vamos ser sinceros, alguns gestores, eles acham que o planejamento, ele é perca de tempo. Vamos fazer o negócio, o cara está explicando lá como é que faz o inventário, vai dar o orçamento para o cidadão, explicar, olha, vamos ter que fazer isso, precisamos de tais recursos. Para que você precisa de empilhadeira, cara? Pô, já tem empilhadeira aí na operação, para que você precisa disso? Para que você precisa daquilo? E o tempo que a gente perde, cara, né, na visão desse mau gestor, né, ele fala, pô, você está perdendo tempo, já podia estar executando agora o projeto. Não, você está investindo. Né, o tempo despendido no planejamento é economizado na execução do projeto. E o inventário, ele é um projeto, né? E o que acontece é o seguinte, né? Eu não sei se é por trauma, porque eu vivi isso, mas é importante você envolver as pessoas no projeto, transformar aquilo em algo positivo, em algo que é memorável, né? Pô, os caras vão ficar a noite inteira, a madrugada inteira contando caixa dentro do armazém. Pô, bicho, prepara um coffee break lá para os caras, né? Coloca lá, sei lá, pô, tem sistema de som, pô, joga uma musiquinha de fundo bem, né, baixinha e tal. Transforma isso, cara, como se fosse um grande evento, para que você pudesse celebrar no final, né, uma auditoria num processo logístico. Isso é muito comum, você vai fazer auditoria de ISO da sua empresa, você não faz uma média com o cara que é o consultor, né, o auditor. Então, por que você não faz isso com a sua equipe? É barato, é muito simples e você acaba descobrindo coisas que você nem imaginava, né? Num coffee break desse de celebração, você pode, por exemplo, estimular a competição entre as equipes que vão fazer as contagens, né? Entendeu? E aí transformar aquilo numa coisa positiva. Pô, fizemos um inventário ontem, foi uma maravilha. Eu nunca vi ninguém publicar isso aí, cara. Falar, fizemos um inventário ontem, foi uma maravilha, foi fantástico. O diretor foi demitido, né? Nossa, adorei isso aqui. Então, vamos fazer outro. Eu nunca vi isso, cara. Nunca entrevistei ninguém no cenário logístico. O cara fala assim, nossa, fizemos um inventário ontem, estamos todos felizes, né? Mas tem que se esforçar para transformar esse processo. No final, tem que ter um celebrate, cara, né? Porque é uma conquista quando você vê que as coisas estão acontecendo e ali é onde você vai verificar a eficiência e a eficácia, a conformidade dos seus processos logísticos, do teu armazém ou do local onde você gere produtos. É isso. Cara, eu tive no cliente que ele ofereceu lanche e tudo mais, o que me chamou a atenção, ele ofereceu energético para a equipe. É claro, isso é importante. Só fica mudando. Tem que fornecer energético. 1, 2, 3, 4, 10, 50. Tem que avisar que vai existir o inventário, até para aqueles caras que falam assim, para a mulher, o cara quer dar um chapéu, fala assim, filha, vai ter inventário lá na empresa hoje, estamos em inventário, entendeu? Vou chegar tarde, né? Aí, no caso, ele inventário, né? O cara usa como subterfúgio, entendeu? Mas de fato, vou falar pelo menos por inventário geral, por ser final de semana, feriado, o profissional abre mão de ficar com a família, um momento de descanso, ele já trabalhou ali a semana inteira, trabalhou o final de semana, o feriado, ainda tem mais uma semana pela frente para trabalhar. O desgaste é alto e se você não realmente valorizar, você perde a equipe. Você perde. Paga os caras. Pague os caras. Aí você, gestor, que está nos assistindo, paga os caras, pô. Vamos fazer o inventário, tal. O cara entra no banco de hora, tal. O cara depois fica 4 dias, né? Como é que você vai dar 4 dias pro cara? Né? Pô, paga os caras, pô. O dinheiro ajuda mais, né? Tem que pagar os caras, pô.
Entendeu? Falou tudo, Palmério. Isso aí, cara. O Kélcio fez uma pergunta aqui, até mais ou menos aqui no que você acabou de falar aqui, Palmeira. No caso de contagem ser um benefício para a empresa, ainda assim seria considerado ruim o custo-benefício da operação, né? Ter que pagar horas dobradas, às vezes contratar mais equipamento, contratar uma empresa de fora, mesmo sendo um benefício para a empresa, algumas ainda é considerado um malefício, né? Um custo para a operação. Enquanto coloca isso no target. Desculpa, Wesley. Mas coloca isso no teu target. Eu tenho que fazer inventário, o inventário custa, quanto custa, eu tenho que diluir isso em alguma coisa que eu vou ofertar na empresa. Que aí depois não fica doloroso, entendeu? Já considera isso como uma prévia. Enquanto as empresas acharem que isso é um custo e não um investimento, porque, na verdade, eles estão investindo um tempo para ter menos divergência dentro do próprio estoque. E errar é humano, normal errar. Lógico que a gente tem que trabalhar, fazer essas tratativas, mas enquanto eles não valorizarem os profissionais que estão dentro de casa, pela redução de custo, que é isso que a logística faz, e no inventário também, você está fazendo inventários com uma certa frequência para ter um controle. Em cada processo você encontra uma falha e uma melhoria, né? Todo mundo aponta falha, mas não aponta melhoria. Igual o Palmeira falou, ninguém posta que o cara está comemorando terminou o inventário. Beleza, mas se o gestor ele trabalhar da mesma forma que ele cobra, ele dá algo a mais para o funcionário, seja hora extra, seja uma pizza, alguma coisa ali para agregar na hora do inventário. Eu, particularmente, eu gosto de colocar música. Até falo, pessoal, cada um escolhe pelo menos de 3 a 4 músicas, a gente vai colocar no random ali para tocar. Em algumas empresas eles acharam isso absurdo, só que você trabalhar motivado, e é lógico que tem gente que fala assim, mas vai cair a produtividade ou vão errar mais. Depende, você tem que conhecer sua equipe, isso talvez vai distrair alguns, mas no geral a galera vai com mais ânimo, até no outro inventário não fica tão... fazendo birra, nem assim, fica chateado de ter que perder um dia de final de semana com a família, né? Então, realmente, Palmeira, o que você falou ali a respeito de como que eu vou pagar 4 dias pro cara, eu odeio banco de horas. Eu sei que para muitas empresas é viável, mas eu duvido que se você fizer uma pesquisa aqui, vai dar pelo menos uns 70% aí de pessoas que querem... Prefere o dinheiro, né? Sim. Cara, se você de repente acha lá uma falha no teu processo, que é uma possibilidade de melhoria, porque o erro, ele não é de todo uma coisa ruim. E, às vezes um erro, ele é uma oportunidade. Você achou lá um ponto de melhoria no teu processo, tu tem um armazém, sei lá, com 250 milhões em produtos, né? Você descobriu um erro lá que representa X nesse valor. Cara, ali você pode... Esse ponto de melhoria também, que foi possível graças à identificação através da auditoria, que a gente qualifica como inventário, por que não, de repente, promover uma melhoria naquele setor, né? Ou investigar quem é que está desviando aquela mercadoria e tal, e aí você vai ter ganhos. Você não tem perdas. Você sempre vai ter ganhos quando você faz um processo desses de maneira organizada. Aí você tem ganhos. Uma outra coisa também, às vezes esse custo ele vem de uma má gestão. Por quê? Má gestão em que sentido? Será que o pessoal hoje, eles investem em treinamentos para o pessoal de estoque? Muito difícil você ver uma pessoa falar assim, a gente vai pagar um workshop para você. Você vai fazer um curso em relação a isso para a gente reduzir o custo de inventário. Não, a gente só vai atacar no inventário. A gente vai conseguir achar muitas coisas no inventário, problemas. Mas será que se a gente... O pré-inventário que a gente fala é treinamento, é incentivar as pessoas a trabalharem melhor, ao invés de fazer um banco de horas, você dá um incentivo para a pessoa mesmo achar redução de custo. Então, isso pode impactar positivamente lá no final, né? Tudo isso aí vai refletir. Com certeza, cara. Só minha contribuição com essa pergunta aí. Ninguém gosta de ir no dentista. Mas é necessário. O problema está em quantas vezes você está indo no dentista. Se você demora muito a ir no dentista, a situação é cada vez mais preocupante. Talvez você tenha que arrancar um dente, fazer um canal. Da mesma forma, o inventário. Quando você está fazendo doses homeopáticas,
você dilui esse custo. E o inventário ele tem a função de auditar o seu estoque. Ele não está ali para consertar o seu estoque, porque quanto mais ineficiente a sua operação mais bagunçado vai ser o seu estoque. E com isso, maior divergência apontada no inventário. Então, o inventário serve só para falar assim, sua operação está trabalhando bem, está trabalhando mal. E você teve um prejuízo. Se você consegue trabalhar os processos de recebimento, estocagem, reposição de picking, separação, conferência, tratamento de avarias, devolução de cliente, devolução ao fornecedor e tantos outros, controlando a produtividade do pessoal, se você tem todo esse controle na mão, a tendência natural é que as suas divergências sejam reduzidas. Aí, daí, a gente volta à questão da viabilidade. Você só vai apurar e comprovar que você está fazendo um bom serviço. Por isso que eu falei que inventário é um ponto de demissão de líderes de logística, porque ali ele sinaliza, esse cara está administrando bem ou mal a empresa. Até inclusive, se você for entrar dentro de uma empresa, você for ser o responsável daquele estoque, é interessante que você faça o inventário, porque a partir dali você assuma de fato o estoque. Porque se você assumir uma operação e não fizer inventário, você está assumindo a operação de um outro gestor e a divergência que possa surgir pode sobrecair sobre você. Eu já tive uma consultoria no Mato Grosso que um depósito de almoxarifado de materiais de automóveis, tratores, que eles apuraram uma divergência lá, um almoxarifado pequeno, até então pequeno, mas deu uma divergência ali de, acho que 20 mil. É inadmissível. Eles abriram um BO, um boletim de ocorrência contra a pessoa que ficava no almoxarifado. Então, dada a importância desse processo. Ótimo. Então, só para a gente alinhar aqui com o pessoal que está assistindo, nós falamos as nossas 10 dicas, né? A primeira dica foi sobre como fazer o planejamento de um inventário, sobre pessoas, como preparar as pessoas para estar fazendo esse inventário, sobre processos, né? Quais os melhores processos. A parte de software foi a nossa 4ª dica. A 5ª dica foi sobre equipamentos. 6ª dica sobre organização de CD. 7ª dica sobre apuração da divergência do estoque. A 8ª dica, produtividade. 9ª dica sobre indicadores. E a 10ª foi a celebração. E teve um comentário aqui que eu gostei bastante, que foi a do... Deixa eu pegar aqui. Peraí. Foi do Carlos. Ele falou assim que Red Bull dá asas até para subir na última longarina. Então acaba que eu falei, não, eu vou deixar essa aqui para o final, porque a gente já está com 1h40 aí de live, mas assim, foi muito gostoso estar aqui, trocando essas experiências, todo mundo perguntando, interagindo aqui, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo aí, foi bem bacana. Então, as dúvidas aqui, as dicas que o pessoal pediu, a gente conseguiu estar sanando todas aqui. Se tiver ficado alguma, Anderson, coloca aí no final contato, né, de todos nós aí, para que possa estar interagindo, buscando aí mais informações que a gente vai respondendo ao longo da semana e do restinho da semana, que a gente já está com 1h40 aí de live, mas se tiver mais alguma pergunta, pode ir fazendo aqui, que a gente vai estar olhando aqui para poder responder. O Carlos perguntou aí se essa transmissão aqui vai estar disponível para assistir novamente. Sim, estará disponível no canal da Prática Logística, para ser visualizado novamente. Tá. Só mais uma dúvida aqui, antes da gente finalizar e agradecer a todos que estão participando ainda, que é uma dúvida do Isaías. Qual a dica que vocês deixariam para os gestores que não priorizam investimento no setor de inventário? Como conquistar investimentos dentro desse parâmetro? Posso falar uma frase? Pode falar aí, Rafa, depois eu falo. Pode falar. Não, a hora que você mostrar os números para ele vai querer investir na hora. A hora que você colocar ali e mostrar em... Nenhum gestor, se todo gestor se curva isso aqui, ó. A hora que você vê a divergência, olhar a divergência, o que causou tudo isso aí, mostrar que pode ser reduzido com treinamento, com investimento, ele vai te dar uma atenção. Então, acho que com resultado você consegue
mostrar para ele que é importante investir nisso aí. É uma frase que não é minha, não sei agora para quem eu poderia referenciar, mas assim, se você acha caro treinar seus colaboradores, deixe-os ficar. É uma frase matadora que é realidade. Não é verdade? Verdade. Sobre esse tópico aí, ó, a experiência que eu tive ali, o cliente tinha um índice de corte de mercadorias, talvez alguns que tenham familiaridade com corte, você tem todo o esforço comercial, você coloca ali o vendedor na rua, bota o vendedor para fazer a venda, ele faz as condições de pagamento, transmite o pedido, tem avaliação de crédito, é feita a roteirização, gera a lista de separação, e aí, no finalzinho, bem no finalzinho, não acha o produto. Era um faturamento já na mão, é grana para a empresa, não achou o produto. Que era uma coisa para resolver lá no começo, né, Anderson? E ele tá lá, né? E o pior de tudo é que isso. Aí eu te falo o seguinte, se fizer um inventário, qual a possibilidade desse corte acontecer? É menor? Nós estamos aumentando o faturamento da empresa. Então, a logística é um diferencial competitivo para aumentar faturamento, sim, aumentar o lucro da empresa. Não é só vendas fiscal e financeiro que dá dinheiro, não. Também logística também dá dinheiro. Bate no peito e fala que é da logística, hein? Acrescento aí que você falou, que a retenção de cliente também é muito importante, porque o que a gente está falando aqui é muito comum as pessoas não darem importância para o inventário. Então, se você fizer um inventário, tiver esse investimento dessa importância, com certeza vai ser um fator vai ser um diferencial para você. Você tá redondinho ali, você entregar sempre, a agilidade de entrega, é o que você falou. A confiabilidade do cliente na sua empresa vai ser outra. Porque ele sabe que a hora que você falar que tem, você vai entregar. Olha, eu acho difícil que a empresa que ele trabalha não tenha, mas se for, de repente, essa a situação de não ter feito ainda, tá? Ou que ele tenha dificuldade de repente, vender essa ideia para a chefia, primeiro você tem que começar sensibilizando, né? Você tem que ter algum indicador de qual que é o seu cenário atual, qual que é a sua realidade. E aí você sensibilizar, tudo começa sensibilizando, fazendo um trabalho de sensibilização com o teu gestor, se aproximando cada vez mais dele, né? Não pode ser uma coisa distante e que você só quando necessita você vai lá pedir. Não, você tem que estar presente e coloca ele presente na operação também, seja reportando as conquistas e também as falhas que você teve, e aí você propõe, uma das formas de melhorar essas falhas, ou esse tipo de falha, é a gente configurar um período para a gente fazer um inventário. Né? E eu tenho certeza que você vai ter êxito nessa sua proposta, né? Mas aí o celebrate, cara, cuidado quando você for falar que tem que ter celebrate. Só vai dar briga para ir participar desse inventário. Tem uma pergunta aqui da Valéria, que ela está questionando, né? Na operação, quando a gente falou de equipamento, qual o tipo de coletor mais indicado? Android, Windows? Vai depender da realidade da empresa, né? Ok. E tem mais uma até consideração aqui do Alexandre, né? O Alexandre Alves, ele está falando aqui, o inventário tem diferentes desafios para cada empresa, cada um tem sua particularidade, seja de recurso tecnológico, humano, tipo de produto, estrutura física, então é uma série de itens que tem que ser analisado para poder estar conseguindo absorver todos os fatores envolvidos. Então, ele está agradecendo aqui, dando os parabéns a vocês aí que participaram. Então, acho que foi algo que a gente conseguiu fechar aí todas as perguntas. Quero passar aí para vocês, agradecer aí todos que estão ainda com a gente e dizer um até breve, né, que logo a gente marca outras conversas, outro bate-papo, que foi bem produtivo, foi muito, tivemos muitas interações bacanas. Tá certo, pessoal, agradeço muito a participação de todos aqui presentes, o Guilherme, o Rafael, o Wesley e o Palmério. Sou muito grato pela contribuição de vocês, por estarem aqui, por contribuir com o conhecimento e experiência que vocês têm. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que se inscreveram,
que participaram, perguntaram, espremeram a gente aqui, né? É bom. Nós estamos à disposição. Da minha parte, nós temos o conteúdo aí da Prática Logística lá no canal do YouTube. São conteúdos práticos e relevantes de resultado. São assuntos que são realmente trabalhados na prática mesmo. A gente não é teoria simples ali, mas são serviços, são conhecimentos que são executados no dia a dia nosso trabalho aqui. Até porque a gente realiza a consultoria logística, então a gente tem esse cunho de sempre aplicar na prática o que a gente aprendeu e tenta contribuir de uma certa forma para o mercado, todo esse know-how que a gente tem aqui para poder contribuir para quem nos assiste aí. Eu também queria agradecer não só o pessoal que fez parte da mesa aqui, que a gente sempre está aprendendo, a gente está sempre evoluindo, e hoje foi mais um dia de grande aprendizado. O pessoal que assistiu, que interagiu, que eu acho que quando a gente faz esse tipo de evento, é para isso mesmo, para a gente tentar passar um pouco do nosso conhecimento para eles, e eu acho muito legal quando a gente faz esse tipo de evento e o pessoal interage. Eu acho que é aí que a gente consegue trabalhar legal. Porque às vezes, se a gente faz algum evento que não tem muita interação, fica até assim, fica meio morno, fica um negócio meio assim, xoxo que a gente diz. Mas foi super legal. Queria agradecer. E tá aí os contatos, quem quiser deixar lá, dicas de próximos webinários também, eu acho que é importante para a gente entregar aí um pouquinho do que a gente tem para vocês. Só muito obrigado mesmo. Pessoal, Wesley? muito obrigado pela participação. É uma honra estar com todos aqui, todos vocês, né? Nós 5 aqui na mesa. Agradecer a galera pelos feedbacks também, né? É muito bacana vocês perguntarem para a gente tentar explicar a nossa experiência. Eu lembro que quando eu iniciei na logística, não tinha, eu não sou tão velho assim, mas não tinha para quem recorrer tanto, né? Era mais lá no LinkedIn, estava tudo meio no começo. Então aproveitem, realmente, toda vez que tiver um webinar desse, compartilha. O conteúdo é igual a própria prática logística fala, logística na prática, né? Então, a gente está compartilhando de coração tudo que a gente vivenciou para que vocês aprendam e a gente aprenda junto também. Muitas das vezes as perguntas são de segmentos que a gente não trabalhou e que a gente acaba conhecendo diversas formas de trabalhar com a curacidade, com o estoque, enfim. Muito obrigado a todos. O meu contato está ali junto com um dos colegas. O que precisar, estou à disposição. Muito obrigado por todo esse movimento aqui da logística. Se precisar, conte comigo. Palmério? Opa! Presente! Presente sorridente. Tá certo. Bom, contrariando o Wesley aí, eu tenho 46 anos, Wesley. Eu ingressei na área de logística com 21 anos e eu não sei nada de logística, eu também estou aprendendo. Eu acho que todo dia é uma construção, é um aprendizado. Aqueles que quiserem entrar em contato comigo, já tivemos aqui vários pedidos aqui de amizade aqui no LinkedIn, Palmério Guzmão, lá no LinkedIn. Nós temos também aí a mídia Cenários Logísticos, eu sou professor universitário aqui na cidade de São Paulo, e eu também tenho uma consultoria especializada em transportes, né, que é a Palmieri Assessoria Empresarial. Mais recentemente, nós atendemos aí o Instituto Muda, uma grande empresa na área de sustentabilidade, e com o advento da Covid-19, o nosso contrato se encerra, mas a gente continua. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, nós temos os contatos aqui na webinar. Foi um prazer e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades. Com certeza. Então, obrigada mais uma vez aí a todos que estão participando. Aqui estão os nossos contatos, como os meninos aí já falaram. Caso vocês, eu tenho interesse de ver um tema, entre em contato aí pelo WhatsApp, nos sugira algum tema, que a gente está sempre programando aí, pelo menos uma vez a cada mês, novas lives, novos conteúdos, buscando aprender, né? Porque a gente está aqui para aprender cada dia mais. Um vai contribuindo com o outro, um tem mais expertise em uma área, outro em outra, então a gente está aqui para poder ajudar e ser ajudado. Então, obrigada a todos que participaram.
temas de próximas lives, entre em contato com a gente aí, que a gente vai estar estudando e vai estar definindo outras datas aí para a gente fazer novas lives aí, ok? Um abraço, obrigada, até mais. Tchau, até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Oi.